A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à Abadesa Maria Cecília Baige. Capítulo 14. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao retornar a Nazaré e no tempo que lá ficou até que deu início à pregação. Súplica pelos nazarenos. Havendo chegado a Nazaré, antes de lá entrar, orei ao Pai e pedi-lhe desse a todos os seus habitantes nova graça e novas luzes ao meu ingresso na cidade, de modo que a volta trouxesse a todos os seus moradores alegria de espírito e sentissem com isto que já lhes voltava o seu Redentor, apesar de desconhecido. O Pai o fez, e cada um deles, enquanto eu entrava na cidade, teve júbilo e alegria no coração. E embora não se compreendesse a causa dela, não obstante, foi alegria muito sutil, muito útil às almas, porque naquela ocasião foram expulsos dos corações a tristeza e as trevas, que lhes oprimiam as mentes. Foi ainda ocasião de que então se evitassem muitas ofensas ao Pai, porque aquela alegria trazia-lhes certa compulsão ao coração, com desejo de servirem ao Pai e observarem a sua lei. Rendi por isso ao Pai as devidas graças por parte de todos. Gáudio de Maria. Tendo entrado na cidade, fui logo ao encontro de minha querida mãe, que estava me esperando com ardente desejo. Ingressei em casa. Ela estava pronta para minha chegada e, genuflexa, adorou-me como seu Deus e saudou-me como seu filho, dizendo: Bem-vindo, meu Deus e meu filho. Respondi-lhe a saudação com o título de mãe, dizendo-lhe: Ave Maria, mãe caríssima. Foi tamanha a alegria e o gáudio que encheram a alma e o coração da querida mãe, ao ver-me novamente em sua companhia, que o Pai precisou empregar seu poder para conservar-lhe a vida, senão morreria de pura alegria. Em semelhantes ocasiões, o Pai fazia este milagre em relação a ela, porque era tamanho o amor que ardia em seu peito, que bem frequentemente era capaz de causar-lhe a morte. Concedeu-lhe o Pai também gosto por ocasião de minha volta, porque no tempo de minha ausência se conformara inteiramente à sua vontade e havia sofrido o afastamento com grande fortaleza e constância, renunciando de bom grado a toda a consolação que tinha em estar em minha companhia, para que se cumprisse a vontade divina. Tendo-nos saudado conforme mencionei acima, fomos logo cantar juntos os louvores divinos, sem conversar coisa alguma. Terminamos estes, fiz ao Pai as habituais ofertas por todos os meus irmãos, e pedi-lhe que, assim como minha presença trouxera tamanho consolo e paz à minha querida mãe, aprovesse tratar com deferência as almas que haviam estado por algum tempo sem sua presença sensível, por ter ele se escondido para provar a fidelidade e o amor delas, tornando a se lhes manifestar. Assim, estas sentem grande consolo e júbilo no coração, especialmente quando se mostraram fiéis e constantes no amor, e com paciência e conformidade sofreram a ausência e a privação do gosto que lhes faz a sua presença sensível. O Pai prometeu-me fazê-lo, como não omite, e bem o experimenta quem em tal estado se encontra. Coloque-os com uma mãe. Ofereci-me novamente ao Pai, mostrando-me pronto para fazer em tudo a sua vontade. Entretive-me depois em santos colóquios com a querida mãe, dando-lhe a oportunidade de se alegrar plenamente com a minha presença. Manifestei-lhe o que havia feito no deserto, a fome e as outras incomodidades que sofrera naquele lugar, como estivera exposto às intempéries do ar
e ainda aos assaltos do inimigo infernal. Embora a querida mãe tudo soubesse e tivesse sofrido com invicta paciência e fortaleza, não obstante, muito se afligia ao lhe serem relembrados os padecimentos que sofri. Disse que tudo sabia, porque o espírito animava-lhe o corpo, mas vivia em mim, em perfeita união, causada pelo amor ardente, excessivo, que de maneira admirável fazia viver mais em mim do que em si mesma. Era-nos recíproca a correspondência do referido amor, e por isso ela ainda, pelo espírito profético de que a enriquecera meu pai, sabia e sentia tudo o que se passava em minha humanidade. Parecer-te-á estranho, esposa minha, que eu, em tempo de tanta alegria e consolo para ela, tornasse a recordar-lhe o que eu sofrera em minha humanidade e ela na alma. Mas saiba que tal era a vontade do Pai, porque queria que em tudo e por tudo ela se assemelhasse a mim. E não tendo jamais tido consolação alguma que não fosse acompanhada de grande amargura, como até agora te manifestei, assim a minha mãe querida devia experimentar a amargura depois de provar a consolação. Conformar-se, porém, à vontade divina em semelhantes ocasiões, e cada vez mais ia merecendo o amor e a graça de meu Pai divino e meu amor. Tendo-nos entretido um tanto na dita conversa, declarou-me o amor que em seu coração ardia para comigo, a vontade de ver-me sempre junto dela e de que estivesse isento de qualquer sofrimento. Mas como ardia em si a caridade e o amor para com o gênero humano, e o anelo de que se realizasse em mim a vontade divina, de bom grado sacrificava ao Pai este desejo e oferecia-me ao mesmos, para que se realizasse em mim a sua vontade para a salvação do gênero humano, oferecendo ainda a si mesma para sofrer tudo o que o amor a teria feito sofrer, ao ver e sentir os padecimentos pelos quais passava eu, o filho amado e objeto único de seu amor. Agradavam-me assaz estas expressões e sentimentos da mãe dileta, pois eram ainda acompanhados de obras. De fato, as ocasiões dadas também se demonstrava. Oferecia-os ao Pai, ao qual eram tão gratos que os recompensava com grande acúmulo de alegrias e méritos. Pelo prazer que ali encontrava, pedi-lhe desse tal luz, acompanhada de graça aos meus irmãos, a fim de que, nas ocasiões determinadas, também eles se portem deste modo, sacrifiquem tudo o que é de seu gosto relativamente ao prazer e abracem o sofrimento, quando ele os enviar, dispostos a cumprirem a sua vontade. Despojem-se efetivamente de toda a consolação e sacrifiquem não somente tudo o que pode consolá-los, mas ainda a si mesmos, dispostos a sofrerem tudo para cumprirem-lhe a vontade. O Pai prometeu-me tal graça, e vi que bem poucos eram os que se prevaleceriam disso e a aproveitariam, porque a maioria não sabe desejar senão o prazer e tudo o que pode consolá-los. Bem poucos são os que fazem a Deus este sacrifício, ou se o fazem por palavras, ao chegar à prova, não querem de modo algum aceitar o que lhes causa pena, dor e amargura. Desagradou-me ver meus irmãos tão apegados a tudo o que lhes ocasionava consolação, e o fato de que pouco aproveitariam de tantas luzes e graças concedidas pelo Pai. Por isso apresentei-lhe novas preces, a fim de que distribuísse abundantemente novas luzes e graças maior. Efetivamente vi que muitos aproveitariam, e por isso rendi graças ao Pai. Tive consolo a respeito destes, embora tenha suportado muita amargura pelo grande número daqueles que abusariam mesmo após
maior graça e luzes mais poderosas. Alimenta-se. Havendo entretido por algum tempo com a querida mãe, na referida conversa, achando-nos ambos necessitados de algum reconfortante para conservar a humanidade, e sendo oportuna a hora, tomamos alimento de acordo com a nossa costumeira pobreza. A querida mãe me observava, e vendo-me muito magro pelo jejum que fizera e pelos padecimentos sofridos, afligia-se. Desejava seu amoroso coração preparar-me alguma iguaria apta a restaurar-me à humanidade. Consolei-a neste ponto, dizendo-lhe que se contentasse com isso, e que muito reconforto me davam seu anelo e seu amor ardente que me dedicava, e pela consolação de que com isto sentia meu espírito. Daí resultava alívio também para a minha humanidade, porque constituía uma espécie de saboroso condimento ao vil e escasso alimento que tomávamos. Jamais quis admitir algo de delicado ao alimentar-me, em todo o tempo vivido em casa de minha mãe. Comia sempre da mesma maneira e com suma pobreza. Minha comida e minha bebida mais requintada eram fazer a vontade de meu Pai Celeste, que me enviara, e o Pai queria que eu de tal modo me comportasse. Assim observei enquanto vivi na terra. Muitas vezes faltou-me o alimento necessário, mesmo em casa de minha mãe dileta, e naquelas ocasiões sofria fome. O Pai, porém, não tardava muito a prover-me por meio de suas criaturas, ou algumas vezes por meio dos anjos. Quando as criaturas tornaram-se mais cruéis para comigo, o que frequentemente acontecia, o Pai me provia por meio dos cortesões celestiais. Era forçoso não me negasse tal socorro, senão o negava a tantos de meus irmãos, segundo a necessidade. Disse ser forçoso que não me negasse enquanto sou o filho unigênito, e para cumprir a sua vontade me havia sujeitado a todos os padecimentos. Com alegria e amor abracei tudo e sofri, e jamais tive solicitude de procurar provisões para minha pessoa, exceto se a grande necessidade me obrigava a fazê-lo. Conversas com a mãe. Entretendo-me por aquele breve tempo com a querida mãe, não deixamos o habitual modo de louvar ao Pai às horas estabelecidas. Gastava o restante do tempo a orar e conferenciar com a mãe dileta. Tendo chegado a hora em que devia estar, na maioria dos casos, longe dela, fazia com que fruísse de minha presença. Eu a instruía como haveria de se portar durante minha pregação, as súplicas que lhes cabia dirigir ao Pai. Efetivamente ensinava-lhe, qual mestre de sabedoria, a maneira como poderia tornar-se cada vez mais agradável e aceita ao Pai, embora ela estivesse de tudo bem capacitada e informada. Sendo a mãe da própria sabedoria, não obstante alegrava-se muito de ser instruída por mim, e regozijava-se, outro sim, do ouvir as minhas palavras que, à guisa de dardos agudos, penetravam no seu puríssimo coração e muito a consolavam. Tinha para com a querida mãe a capacidade de consolá-la frequentemente com minhas palavras e ensinamentos. Oferecia esta caridade, por outro lado, bem devida a seu mérito ao Pai, e pedia-lhe concedesse aos meus irmãos semelhante caridade entre si, e que os que forem aptos ou hábeis para trazer algum consolo ou alívio ao próximo, com seus ensinamentos e exortações, façam-na para a glória do Pai e para a consolação das almas precisadas de alívio ou ensinamento. Pedi ao Pai desse grande recompensa aos que nisso se aplicassem, enchendo-lhes a alma de graça, e além disso, a eterna retribuição. O Pai me prometeu fazer quanto lhe havia pedido.
não deixando de conceder tal graça a muitas almas, embora bem poucas sejam as que correspondam e têm solicitude de consolar o próximo da maneira mencionada. Assim, privam-se da graça e do mérito que abundantemente experimentam os que nisso se vão exercitando. Agradeci ao Pai pela dita graça, ainda por parte de todos os que corresponderiam a ela, e pedi-lhe conceder-lhes cada vez mais ajuda, o que o amoroso Pai não deixa de fazer. Recolhe-se à solidão. Frequentemente, depois, conforme vos disse, retirava-me para orar ao Pai, e embora sempre orasse, não obstante nos tempos para tal destinados, retirava-me à solidão para tratar com o Pai sobre a salvação de meus irmãos. Já disse que estava sempre orando. Efetivamente, contínua foi a minha oração, porque sempre tratava com o Pai. E como tudo que ensinei aos discípulos havia-o antes praticado, assim nisto, devendo ensinar-lhes a fazer sempre oração, por ser muito necessário para eles este exercício, pratiquei-o e praticava-o sempre sem interrupção. Oferecia este contínuo exercício ao Pai, em suplência pelas omissões de meus irmãos, que via haverem de faltar muito. Daí vem que não obtêm as graças de meu Pai, a saber, serem tão frios e negligentes em orar. Vendo como todo o mal que lhes adviria seria devido à falta de oração, rezei muito ao Pai, a fim de que, em virtude de minha ininterrupta oração, enviasse-lhes contínuos sentimentos ao coração para praticar então santo exercício e com os estímulos desse-lhes ainda a graça de poder praticá-lo e as luzes para conhecerem claramente como de tão bom exercício lhes advém todo o bem verdadeiro e que por meio da oração hão de obter quanto desejam para a eterna salvação. O Pai prometeu-me dar a todos o que lhe havia reclamado. Efetivamente não falha. Propus ensiná-lo a deixá-lo muito recomendado a meus discípulos, como de fato fiz no tempo da pregação. Rendi graças ao Pai por tudo aquilo que se dignasse transmitir aos meus irmãos, para que praticassem tão santos exercícios. Senti imenso pesar ao ver muitos tão descuidados neste ponto. Senti pesar porque davam pequena importância às graças que lhes concederia meu Pai, e por ver como eles ficariam sem tão grande bem, e que jamais conseguiriam tudo quanto lhes desejavam, e que lhes é também necessário para a sua eterna salvação. Imenso foi o pesar que me circundava o coração, por causa deles todos. Trouxe-me algum alívio ver muitos que utilizariam tão bem a graça concedida por meu Pai e que se aplicariam com grande fervor a tão santo exercício. Alegrava-me ver a abundância das graças que meu Pai comunicaria às suas almas por meio da mencionada oração, e como com a perseverança nela obteriam tudo o que pedissem para a salvação da própria alma, e igualmente para a do próximo. Supliquei ao Pai dar-lhes cada vez mais graça, novas luzes e auxílio, com o dom da perseverança na oração supracitada. O Pai mo prometeu e rendi-lhe as devidas graças. É convidado com a mãe às núpcias de Caná. Havendo estado com a mãe por pouco tempo, vivendo do modo que já descrevi, ela foi convidada comigo para núpcias em Caná. Jamais minha mãe aceitara semelhante convite, pois sempre vivia em máximo retiro. Nestas, porém, esteve presente comigo, tanto porque os esposos eram seus parentes, como porque meu pai assim o ordenou, querendo que eu, antes de dar início à minha pregação, manifestasse ao mundo de algum modo a minha pessoa, a virtude e o poder que em mim havia, convertendo água em vinho perfeitíssimo,
e que corroborasse com a minha presença o sacramento do matrimônio, como havia consolidado, e o do batismo pela ida ao Jordão. Fui lá com meus primeiros discípulos, também convidados, e antes de partir orei ao Pai. Pedi-lhe infundisse a graça em todos os que se encontrassem nas núpcias, principalmente aos esposos, a fim de que aquele sacramento fosse inteiramente santificado, uma vez que eu devia estar presente com a minha querida mãe. A hora da manifestação. Disse ao Pai que me ordenasse tudo o que devia fazer para a sua maior glória. Manifestou-me a sua vontade, declarando ter chegado a hora de começar a operar maravilhas e manifestar ao mundo a minha pessoa, a qual até então estivera oculta a todos. Ordenou-me que convertesse água em vinho e com isto principiasse os milagres que em seguida deveria operar. Este milagre de converter água em vinho, primeiro operado por mim publicamente, significava que havia de converter os corações, os quais, imersos na frieza da ignorância, se converteriam em vinho de perfeita caridade e com amor ao Pai. Embora soubesse de tudo, alegrei-me muito pela ordem recebida do Pai e agradeci-lhe tamanha bondade para com meus irmãos, pois tudo o que por meu intermédio operava era utilidade deles. Banquete nupcial. Chegada a hora de serem celebradas as núpcias, encontrei-me com a mãe. Minha presença, como também a da querida mãe, causou a todos reverência, compostura e modéstia, principalmente aos dois esposos, pelos quais muito rezara a fim de que meu Pai os enchesse de sua graça e bênçãos celestes. Todos estavam com a maior modéstia, conhecendo claramente estar ali o autor do sacramento, que se celebrou com toda a perfeição. No coração de todos havia alegria, acompanhada da graça divina, que por isso não era profanada e desmedida, mas inteiramente bem ordenada. Humilhei-me e pus-me no último lugar, embora fosse-me devido o primeiro, por conveniência, por condição e por mérito. Quis praticar este ato de humildade para deixar exemplo a meus irmãos e para poder ensinar-lhes que, ao serem convidados para núpcias, compareçam com humildade e não com soberba, e se coloquem no último lugar a fim de que lhes seja antes por outro feita a honra de colocá-los em lugar mais digno, se lhes for devido por grau de mérito, ou não tenham de sofrer vergonha por serem dele retirados. Quis assim ensinar a todos a humildade, virtude por mim tão amada e praticada. Fui, no entanto, pelos esposos e pelos convidados, forçado a ocupar o primeiro lugar. Atendi às suas súplicas e não recusei, porque aquele lugar me cabia. Voltando-me para o Pai, pedi-lhe por meus irmãos, os quais me estavam sempre no coração. Roguei ao Pai transmitisse-lhes luz para que, em semelhante ocorrência, isto é, ao celebrar-se o dito sacramento, deem sempre o primeiro lugar ao amor e ao temor de meu Pai, a fim de que ele esteja perto dos esposos com a graça, como estive junto daqueles com a minha presença. O mesmo fez a minha mãe dileta, humilhando-se à minha imitação, procurando sempre imitar-me perfeitamente em tudo e reproduzir em si um acabado modelo de todas as virtudes por mim praticadas. A hora do milagre. Havendo já chegado a hora na qual o Pai queria que eu manifestasse o meu poder, dispôs que faltasse o vinho. Como a querida mãe toda era caridade por luz superior, já sabia ser desejo do Pai que eu operasse o milagre. E ainda conhecendo a necessidade dele, apresentou-me a súplica, não com autoridade, mas com humildade, à semelhança de uma serva. Secundei o desejo que possuía de ser humilhada, e como a uma serva respondi: Senhora, que tem com isso ver-me contigo?
Dei ainda esta resposta à querida mãe, para que os convidados admirassem-lhe a virtude e fizessem dela o conceito justo, diante de sua profunda humildade. De fato, ela recebeu a resposta de rosto alegre, com ânimo sereno e tranquilo, alegrando-se muito com aquela resposta para a humilhá-la. Daí mereceu muito e por todos foi admirada a sua virtude. Não creias, esposa minha, que dar tal resposta à querida mãe, a quem dedicava todo respeito, qual filho, fosse em mim um ato imperfeito, porque, sendo eu verdadeiro filho de Deus, devia obedecer primeiro ao Pai e fazer o milagre no momento mesmo em que ele me havia ordenado. Por isso, respondi então, enquanto filho de Deus, querendo indicar, tanto a ela como aos convidados, que o milagre que vissem operado por mim era por virtude divina e que o Pai Celeste obrava por meu intermédio. Queria também humilhar-me, notificando não ser por virtude minha aquilo que eu operava, mas a do Pai Celeste. Não queria apropriar-me da glória daquele milagre, nem ser louvado pelos convidados, mas ambicionava que toda a glória coubesse ao Divino Pai, por lhe ser devida, e que todos o louvassem. Muito agradou ao Pai essa humildade e eu lhe ofereci em suplência pelas faltas de meus irmãos. O milagre. Ordenei, no entanto, que fossem enchidas as talhas de água. Logo isto foi executado, e mandei trazê-las, suplicando ao Pai dar-me sua virtude. Embora a tivesse pela divindade, fiz contudo este ato de humildade diante do Pai. Ordenou o Pai que fizesse o milagre. Mandei aquela água que se convertesse em perfeitíssimo vinho. Isso logo se fez. Não dei esta ordem por palavras, mas foi um comando de minha vontade, e por isso não foi patente a ninguém o que ordenei. Fiz distribuir o vinho aos convidados. Estava ótimo, de modo que aqueles que não notaram o milagre disseram que o vinho melhor tinha sido guardado para o fim da mesa. Evidenciou-se o milagre logo àqueles que havia carregado as talhas cheias de água. O fato causou grande maravilha e espanto em todos os convidados. Por isso, não querendo receber o louvor do dito milagre, comecei a louvar o Pai Celeste, e todos se uniram a mim para louvá-lo e agradecer-lhe. Agradecendo então ao Pai e vendo como aquela criatura insensível havia tão prontamente obedecido à sua vontade e à minha, fiquei muito confundido relativamente aos meus irmãos, vendo como eles, neste ponto, se deixariam superar pelas criaturas inanimadas e tanta resistência ofereceriam à vontade de meu Pai. Pedi-lhe fizesse de maneira que todos os meus irmãos se lhe tornassem obedientes e que, por meio de minha voz, fizesse o que eu lhes havia insinuado da parte deles. Vendo que para fazê-los agir e obedecer à minha voz era preciso muito de sua graça, pedi-lhe a mencionada graça com grande instância, e o Pai me prometeu em abundância. Vi então que, apesar da abundância de sua graça, muitos seriam duros sem aceitarem jamais executar quanto o Pai deles quer, e que por mim lhes seria manifestado. Grande pesar tive por isso, e recebi pouca consolação, porque bem poucos seriam os que cumpririam a vontade do Pai, manifestada por minha pregação, no tempo em que vivi na terra. Depois jamais cessei de fazer ouvir a cada qual as minhas vozes interiores com inspirações e estímulos ao coração. Agradeci e louvei ao Pai pela graça supracitada. Pedi-lhe a abundância cada vez mais de graça, de maneira que a alma se convença de cumprir quanto ele quer e ordene por intermédio de seus ministros e por meio das luzes e inspirações, além do que o Pai comunica, e eu faço ouvir com fortes estímulos a alma fiel. O Pai nisto me atendeu. Daí em verdade, muito obstinado o coração que resiste e abusa de tanta graça. Maria e Jesus se despedem.
Tendo obtido tudo isto do Pai e terminada a refeição, rendi ao Pai as devidas graças e, junto com a minha mãe dileta, afastei-me dos convidados. Depois feita breve exortação aos dois esposos, segundo as conveniências, parti com minha querida mãe de volta a Nazaré. Ficaram todos muito admirados das virtudes em que mim e na querida mãe haviam observado, e por isso se afeiçoaram a nós, especialmente os dois esposos, porque desde então a graça tomou posse de seus corações. Pedi ao Pai que, assim como eu não recusava estar presente àquelas núpcias para santificá-la com a minha presença, também ele, sendo convidado a ir habitar na alma, por meio da graça, não recuse ir, principalmente se a alma o convida fielmente para fruir de sua presença e ser consolada por ele. Por isso, pedi-lhe preveni-la com as devidas luzes, a fim de que a alma o convide, chame e deseje com ardor, e especialmente o faça quando deve executar obra de grande alcance, a fim de ser assistida e consolada pela divina presença, e confortada pela graça opere tudo com perfeição. Tudo me prometeu o Pai, e executa-o fielmente. Mas a alma não dá ouvidos aos impulsos divinos, nem atende às luzes que o Divino Pai lhe distribui, e por isso fica despojada de tamanho bem. Antes de começar nossa caminhada, pedi ao Pai enchesse novamente aquela casa de bênçãos celestes. Fê-lo com grande amor, e de modo louvei-o. Agradeci-lhe quanto havia operado por meu intermédio. Por que não operou o primeiro milagre na pátria? Não te cause maravilha, esposa minha, ouvir ter sido realizado o primeiro milagre público fora de minha pátria. Meus compatriotas tornaram-se indignos de que começasse lá a operar meus prodígios, porque seriam os mais duros a receber a minha pregação, e muito a contestaria. Tendo demorado entre eles por tantos anos, e vendo a minha pessoa tão exemplar e perfeita, em vez de seguir meus exemplos, sempre me perseguiam e murmuravam continuamente a meu respeito, abusando de todas as graças e luzes que o Pai lhes dava às minhas instâncias. Cânticos de louvor. No início da viagem, cantamos os louvores divinos ao Pai, da maneira habitual, mas sempre por novos cânticos, com os quais o Divino Pai era muito glorificado. Não me faltava o poder de cantar sempre novos cânticos de louvor ao Pai, por ser a eterna sabedoria. Por isso, empenhava-me totalmente em louvar ao Pai, e o Pai alegrava-se com isto, como coisa própria, sendo louvado pela própria sabedoria. A querida mãe também entoava frequentemente novos cânticos. Por ser ela a mãe da eterna sabedoria, desta participava em abundância. Empregava inteiramente em inventar novos cânticos de louvor ao doador de todas as graças. Súplicas pelos nazarenos. Prosseguindo nossa viagem da maneira referida e enchendo aquelas regiões de bênçãos, chegamos em breve à nossa pátria. Agradecemos ao Pai pelos cuidados que tivera conosco. Antes de entrar ali, pedi-lhe que, assim como ficara muito desolada com a nossa ausência, embora breve, igualmente se dignasse mandar-lhe a sua graça e encher os corações de alegria pelo nosso retorno. Apesar de não o merecerem, pedi que o fizesse pelo amor a mim, seu dileto filho, e pela obediência que eu lhe prestava. O Pai realizou com muita abundância. Quando entrei em Nazaré com a querida mãe, a cidade encheu-se de alegria. Mas não houve quem se recordasse do benefício, exceto algumas pessoas afeiçoadas a mim, a querida mãe. A estas, por serem mulheres simples, ninguém dava crédito, por mais que não deixassem de manifestar o que tinham sabido e experimentado. Agradecimentos ao Pai. Entrando em casa, antes de qualquer repouso, adoramos o Pai e de novo rendemos graças à sua grande bondade. Todos os dias, enquanto vivi com a querida mãe, agradecíamos ao Pai, em particular e de modo inefável, pelo admirável mistério de minha encarnação, que ali se operara.
agradecendo-lhe sempre em nome de todo o gênero humano. Já prevendo que os meus irmãos omitiriam assaz os convenientes agradecimentos, procurei suprir a todas essas faltas. Oferecia estes agradecimentos ao Pai, como lhe eram muito agradáveis e bem devidos por todos os meus irmãos, e ao ver que estes nisto muito falhariam, pedi-lhe que inspirasse frequentemente a todos fazê-lo e iluminá-los, para conhecerem o grande benefício que ele lhes havia concedido, ao dar-lhes a mim mesmo, seu dileto e amado filho. O Pai prometeu-me realizá-lo e não deixa de cumpri-lo. Muitos, na verdade, reconhecem o benefício inefável e, servindo-se da luz das inspirações, não deixam de satisfazer a sua obrigação de adequado agradecimento. O Divino Pai muito se apraz neles e vai sempre comunicando-lhes luz maior, infundindo-lhes nas almas a graça divina. Muitos, porém, vivem de tudo esquecidos, mostram-se muito ingratos e meu Pai e desagradam-lhe em sumo grau. Por isso, carecem de muitas graças que ele lhes distribuiria, no caso de se mostrarem gratos a tamanho benefício, através do justo agradecimento. Grande foi o desprazer que senti por tamanha ingratidão e esquecimento de meus irmãos, e por isso pedi ao Pai perdoasse-lhes, não cessasse de iluminá-los e tornar-lhes conhecido o grande benefício que lhes havia feito. Via, esposa minha, que o inimigo infernal se empenharia com todo o seu poder para meus irmãos se esquecerem de tal grande benefício. De fato, sabe que por tal esquecimento muitas pessoas caem no precipício, ficando privadas de muitas graças. E se as almas refletem no benefício que lhes é feito pelo Divino Pai, dando-me a mim o dileto Filho para seu Redentor, não há dúvida de que se aproveitam do dom e, refletindo no amor do Pai, não podem deixar de corresponder a tamanha graça, dando-se-lhe a si mesmos e retribuindo com amor a quem tanto os amou e beneficiou. Por isso pedia muito ao Pai que, em afronta a todo o inferno, sempre desse novas luzes e nova graça a todos os meus irmãos, para conhecerem tão grande benefício e se esforçarem por agradecer-lhe tamanha bondade e corresponder a tão grande amor. O Pai prometeu-me fazer tudo o que lhe suplicava. Ao verificar que, apesar de tantas luzes e graça, muitos não corresponderiam, viveriam esquecidos de tudo e não reagiriam jamais no sentido de retribuírem tamanha bondade. Senti pesar maior e imensa foi a minha dor. Não deixava de oferecer ao Pai o amor que lhe dedicava, em suplência por todas as ingratidões e o desamor de tantos de meus irmãos. Aprazia ao Pai muito estas ofertas e com isso me alegrava. Bastava eu para restituir-lhe tudo aquilo que meus irmãos ingratos lhe negavam e para suprir a todas as suas falhas. O Pai ficava mais satisfeito por uma só de minhas obras, embora mínima, do que por todas as obras de meus irmãos unidos, mesmo que fossem inteiramente perfeitos. A vontade do Pai. Terminados os louvores divinos e agradecimentos ao Pai, tivemos um breve repouso. Depois orei ao Pai pedindo-lhe se dignasse manifestar-me a sua vontade acerca do que devia fazer e a hora em que devia iniciar a pregação. Sabia tudo isso, todavia jamais deixava de humilhar-me diante do Pai, sempre à procura de seu beneplácito, em todas as coisas e em demonstração de ser-lhe em tudo submisso e obediente. Qual verdadeiro filho! O Pai me indicou que já aproximava a hora da qual devia participar a obra tão importante da pregação, assaz desejada para manifestar ao mundo as suas grandezas e patentear a todas as suas infinitas misericórdias.
Por isso ofereci-me novamente a Ele, pronto a seguir em tudo a divina vontade. Por isso ofereci-me novamente a Ele, para pronto a seguir em tudo a divina vontade. Roguei-lhe contínua assistência para minha querida mãe, que se dignasse confortá-la cada vez mais com a sua graça e dar-lhe ânimo e forças para suportar as tribulações que haveriam de ser tão intensas durante minha pregação, por causa das contradições e perseguições que eu padeceria e sofreria, e por causa da solidão na qual ele ficava. Manifesta à mãe a vontade do Pai. Tendo-me o amoroso pai assegurado tudo isso, agradeci-lhe e depois fui procurar a querida mãe para manifestar-lhe ter chegado o tempo em que devia cumprir a vontade do Divino Pai de iniciar a minha pregação. Consolei-a e animei-a suportar a minha ausência. Assegurei-lhe que frequentemente voltaria para junto dela para consolá-la, como a minha presença. A querida mãe lançou-se por terra e adorou as ordens do Divino Pai, e inteiramente as conformou com a sua vontade. Foi, contudo, ferida por dor aguda, entendendo já os padecimentos e perseguições que eu, na referida pregação, sofreria. Pediu-me, qual graça, que tudo o que eu sofresse em minha humanidade também fizesse que ela o sentisse no coração e em sua humanidade experimentasse parte dos padecimentos que eu sofreria, como fome, sede, cansaço, etc., para poder ser-me em tudo fidelíssima companheira e imitadora. Prometi-lhe o que me pediu, para consolá-la e dar-lhe a ocasião de merecer muito. Pedi esta graça ao Pai unida a ela, e o Pai prometeu-me consolá-la assim. Eu a preveni, porém, contando-lhe em parte os muitos sofrimentos e as graves perseguições que eu haveria de suportar. E ela, todo amor, ia me repetindo: portanto, amado filho, saberei de vossas necessidades e não poderei dar-vos socorro. Perceberei como sofrereis grande sede e fome e não podereis dar-vos reconfortante, nem o refrigério de uma gota de água. Perceberei que estáis cansado e fatigado e não poderei dar-vos lugar para descansar. Estareis à noite no campo e pelas estradas, e esta casa não vos poderá servir de teto? Ver-vos-ei aflito, abandonado, e não poderei dizer-vos uma palavra de consolo? Perceber-vos-ei caluniado, perseguido, e não poderei dizer uma palavra em vossa defesa? Amado filho, quão grande, quão acerba será a minha dor? Como sofrerá meu coração ao ver em vós a majestade de meu Deus reduzida a tal abaixamento, a tantos sofrimentos, e ser ultrajada, vilipendiada e escarnecida? Meu coração muito se enternecia ao ouvir as palavras da querida mãe, e compadecendo-me em sumo grau de sua dor profunda, animava-a a sofrer, repetindo-lhe ser esta a vontade do Pai. Ela se conformava imediatamente e abraçava de bom grado todas as penas que por meu amor sofreria, dizendo: alegro-me apenas por vos acompanhar no sofrimento. Meu desejo seria de sofrer somente eu. Uma vez que é indispensável o vosso sofrimento, também eu concordo com a vontade do Divino Pai. E pelo que se refere a mim, enquanto mãe, vos sacrifico a vós, e vos ofereço inteiramente ao Pai, para que se cumpra em vós perfeitamente a sua vontade. Ide, portanto, amado Filho, realizar a vontade do Pai Celeste e tornar conhecida ao mundo as suas grandezas, a infinita bondade e a grande misericórdia que empregou para com o gênero humano. Consolar-me-ei e alegrar-me-ei, porque por muitos será exaltado e louvado.
Contristar-me-ei por aqueles que contestarão vossa celeste doutrina e sabedoria divina. Não deixarei de unir-me a vós, a suplicar ao Divino Pai pela sua conversão. Todas essas palavras e outras ainda ia me dizendo a querida e amorosa mãe, e muito me alegrava ao vê-la tão conformada e constante sob golpes tão cruéis. Na verdade, o seu coração amoroso sofria uma pena inenarrável e, em proporção do amor, sentia pesar e dor pelos sofrimentos do objeto amado. Contudo, vivia mais em mim do que em si mesma, porque vinha do amor. Assim, por causa do mesmo amor, eram-lhe mais sensíveis às penas que eu devia sofrer do que se ela sozinha as houvesse sofrido. É próprio do amor fazer com que o ser amante sinta mais as penas do que o ser amado, do que as próprias. Ofereci ao Pai o amor tão nobre e forte da querida mãe e pedi-lhe dar aos meus irmãos uma parte, ao menos, de tão grande e constante amor. Para se tornarem capazes de recebê-lo, pedi-lhe se dignasse preveni-los com suas luzes, com sua graça, a fim de que, após terem obtido um tão grande amor, imitem a querida mãe no padecer e sofrer, por amor de quem tanto por eles havia sofrido e padecido. Por isso supliquei-lhe com grande instância. O Pai me prometeu quanto lhe havia requerido. De fato, não deixa de realizá-lo. Mas os meus irmãos não correspondem às luzes e às graças, e por isso são desprovidos de amor. E sem o amor não aceitam sofrer coisa alguma por quem tanto sofreu e padeceu por eles. Imenso pesar me causava, esposa minha, ver os meus irmãos tão descuidados, sem dar importância alguma ao quanto sofri e padeci por sua salvação, e desprezarem as luzes e as graças que meu Pai lhes teria dado, para se inflamarem em seus corações o amor, e com o amor o desejo de sofrer e a conformidade à vontade divina no sofrimento e nas contrariedades. A imitação de mim mesmo e da querida mãe, que com tanta constância e fortaleza tudo padeceu e sofreu. Apesar de ver em meus irmãos tamanho descuido, tanto desamor e desprezo a todas as graças que eu lhes ia merecendo, contudo jamais deixei de pedir para eles novas luzes e nova graça, e de fazer tudo o que meu Pai havia decretado para a eterna salvação e redenção deles. Consola a mãe. Estando, portanto, entretendo-me naquelas conversas com a querida mãe, consolava-a e dizia-lhe: Minha mãe, vós somente sois quem agora traz consolo ao meu coração. Em todas as minhas tribulações e padecimentos, causa-me alívio ver-vos tão conformada à vontade de meu Pai. Por isso, sois tão cara e agradável a Ele. Vosso amor me reconfortará. Consolai-vos, portanto, mãe querida, porque sois a única que não tendes parte alguma na causa de minhas penas, mas só me servis de consolo, porque vos vejo tão santa e em tudo perfeita. Todos os meus irmãos terão parte no motivo de minhas dores, dos meus padecimentos, mais ou menos segundo as ofensas que deles receberá o Divino Pai. Vós sois a única que, sem teres parte alguma nisto, por serdes sem nódoa de culpa. Quanto consolo sente meu coração ao ver-vos assim pura e bela. Já sabia que a vossa pureza, a vossa beleza, a vossa humildade, o vosso amor me atraiu do seio do Pai às vossas vísceras. Consolai-vos, pois, cara mãe, porque sois tão cara a mim, tão agradável ao meu Pai, e por nós sois tão amada e privilegiada acima das demais criaturas. Assim ia consolando a querida mãe. Não te causa admiração ouvir que eu a louvava assim, em sua presença. Bem eu podia fazer, porque era tão grande a sua humildade que não era possível cair, por algum pensamento de soberba ou vaidade, aquela mente perfeitíssima. Ao ver que os elogios eram
recordação dos favores recebidos da beneficência divina, logo referia a esta todo louvor, reconhecendo-se a si mesma por criatura muito vil, da qual o Pai Divino se contrapusera e se dignara a operar suas maravilhas e derramar com abundância as suas misericórdias. Ouvindo quanto eu lhe dizia, humilhou-se cada vez mais a querida mãe e começou a louvar e agradecer ao Pai pelo que lhe havia por bondade comunicado. Convidava também os anjos e todas as criaturas a louvá-lo e agradecer-lhe em seu nome. Naquele instante, compôs um novo cântico de louvor ao Divino Pai. Depois, voltando-se para mim, louvava e bendizia a minha pessoa com tanto amor que, na verdade, enchia-me o coração de alegria. Não cessaria se a brevidade do tempo não o houvesse interrompido. Apraziam muito a meu pai estes nossos entretenimentos e colóquios, e eu lhes oferecia em suplência das ofensas que ele recebia de meus irmãos, enquanto ao se entreterem eles, parece que apenas sabem tratar de coisas ofensivas ao Pai e de discursos contra a caridade e ao próximo, e outras conversas que desgostam o Divino Pai. Por isso pedi-lhe dar a todos em semelhante ocorrência, verdadeira luz para conhecerem o mal que praticam em tais conversas. Na verdade, meu Pai não falha, porque não só os ilumina, mas lhes envia ainda amoroso remorso de consciência, embora muitos mal o percebam. Terminada a nossa conversa, e sendo a hora de recitarmos os louvores divinos, fizemo-lo com fervor maior, e a querida mãe, ao pensar que não mais me teria presente, senão rapidamente e de fugida, com grande ânimo e ardor no coração, louvava o Pai, unida a mim. A frugal refeição. Terminados os louvores divinos e feitas as costumeiras ofertas, sendo hora de tomar o alimento habitual para conservar a humanidade, tomamo-lo, e por ser a última vez que então me alimentava em sua companhia, não creias que usássemos alguma coisa diferente. Nosso alimento era um pouco de pão e água, alguma fruta ou peixinho. Era o maior regalo que utilizávamos, e isto raramente, ou quando a providência do meu pai nolo enviava por meio de suas criaturas. Tomamos aquele parco alimento. A querida mãe olhava e pensava que eu dali a pouco muito padeceria, que até o necessário me faltaria e várias vezes por muitos me seria negado quando pedisse. Desfazia-se inteiramente em lágrimas amorosas de compaixão e dizia a si mesma: será verdade que aquele que alimenta o universo ficará necessitado de alimento e não encontrará? Olhava afetuosamente e com aquele olhar amoroso e penetrante se consolava e conformava-se inteiramente à vontade divina. Tomamos o alimento necessário para conservar a humanidade. Rendemos as devidas graças ao Pai, fazendo eu as oferendas costumeiras. Depois de breves conversas com a minha querida mãe, tratando sobre o particular de minha pregação, cada um de nós se retirou para orar ao Pai e ser por ele instruído e confortado naquela separação, efetivamente dura, com a qual devia dar início aos sofrimentos, para não acabar mais senão pela morte. Pena de Jesus ao separar-se da mãe. Sentia grande pena também eu em ter de separar-me da querida mãe, porque muito cara me era a sua companhia, e muito consolo sentia em tratar com ela. Maior, porém, era o amor ao Divino Pai. O zelo por sua glória ardia-me de tal modo no peito que me estimulava com violência a ir cumprir aquele dever, pois a obediência ao Divino Pai impelia-me mais do que qualquer outra coisa. Tudo isto fazia-me superar animosamente o afeto e o gosto que sentia em estar com a mãe dileta. Tudo ofereci ao Pai, e supliquei-lhe dar a meus irmãos parte daquele zelo, amor e obediência que tinha para com ele e por sua glória, a fim de que com isto superassem todas as dificuldades que se apresentassem para impedir as obras a seu serviço e para sua maior glória.
O pai aceitou a oferta, que lhe era muito agradável, e prometeu-me dar a meus irmãos tudo o que eu lhe requeria, a fim de que, segundo a oportunidade, pudessem fazer o que ele reclama e eles reconheçam ser para a glória do Pai. Muitos se serviriam e se servem de tudo o que o Pai se digna lhes distribuir. Não deixam de fazer o que conhecem ser para sua maior glória e da vontade divina, superando com ânimo todas as dificuldades e impedimentos, principalmente o afeto à carne e ao sangue, que é um forte liame. Agradeci por isso ao Pai a graça mencionada e por parte de todos aqueles que corresponderiam à dita graça. Muito me alegrei por causa deles. Vi, porém, o grande número dos que abusariam da mencionada graça, se deixariam vencer pelo afeto natural e sempre resistiriam à graça. Muito me amargurei por causa de sua dureza, pela pouca importância que davam à mencionada graça e à glória do Divino Pai, pelo descuido em seguir a sua vontade, pelo pouco amor que tem para com ele, até pela pouca ou nenhuma solicitude pelo bem da própria alma. Ofereci por isso de novo as minhas obras ao Pai, em suplência pelas falhas deles, e o Pai ficava satisfeito por estas ofertas em relação à graça que por eles não era aproveitada, nem estimada. Tendo-me retirado, conforme disse, para orar ao Pai, passei muito tempo na dita oração, durante o qual recebi do Pai grande conforto quanto à minha humanidade. Ordenou-me que me preparasse para a partida, porque já chegara a hora determinada de iniciar minha pregação. Oferece-se inteiramente a si mesmo ao Pai. Qual é que pensas, esposa minha, ter sido a preparação feita por mim? Não há de levar comigo algo para meu sustento, porque vivi tão pobre que jamais tive coisa alguma que me adiantasse ou servisse para o futuro, e nunca levei comigo coisa alguma. Mas minha preparação foi a prontidão de minha vontade, a qual sempre esteve pronta a cumprir as ordens do Divino Pai. E por isso lhe disse: Eis-me, Pai Santíssimo, estou pronto e preparado para cumprir a vossa vontade. Estou disposto ainda a sofrer todo o mal que as criaturas me farão, todas as perseguições, as murmurações, as detrações, os ódios, as blasfêmias, as maledicências, as injúrias. Estou preparado para sofrer tudo por vosso amor, pela vossa glória, para cumprir a vossa vontade e pela salvação do gênero humano. Outro desprazer não sentireis senão as ofensas realmente graves que recebereis na minha pessoa. Estas sim me dilaceram o coração, Pai amantíssimo. Peço-vos não fulminar com a vossa justa ira aqueles que tanto irritam a vossa justiça. Mas olhai para mim, vosso Filho unigênito, e recebei tudo o que farei por vossa glória, e com isto aplacai-vos, porque tudo vos ofereci em nome de meus irmãos e para a sua salvação, no intuito de aplacar a vossa justa ira. Sacrifico-me a mim mesmo. Ao Pai agradaram muito as minhas súplicas e ofertas. Com todo o seu amor paterno, recebeu o sacrifício que de mim mesmo lhe fiz e mais vezes havia feito. Com a sua bênção, ergui-me da oração. O adeus. Tendo recebido a ordem acerca de tudo o que devia fazer, agradeci-lhe e louvei-o. Deixei o coração para despedir-me da querida mãe, a qual estivera orando, e em espírito tudo havia entendido. O Divino Pai lhe o manifestou, confortou-a e garantiu-lhe a solicitude paterna que dela sempre tivera. A querida mãe teve, então, um admirável e sublime êxtase, no qual lhe foram revelados muitos e ocultos segredos da divindade. Conheceu com clareza maior a vontade do Pai e que eu devia partir por decreto divino e dar início à minha pregação. Ficou, por isso, muito confortada, animada e encorajada. Encontrei-a inteiramente disposta e preparada. Pedi-lhe a licença e a bênção, qual minha verdadeira mãe. Dei-lhe o último adeus, para voltar depois a revê-la quando a meu pai aprovesse. Muitos foram os atos de humildade que praticou então a querida mãe, estimando-se indigna de dar-me a sua bênção.
Mas ao conhecer a vontade do Pai de que eu vivesse em tudo submisso a ela e obediente, fez o que lhe havia pedido. Foi também abençoada por mim. Conforme o desejo dela, abençoei-a igualmente em nome de meu divino Pai. Após palavras de mútuo afeto, deu-me licença para partir. Assim ficaram feridos os nossos corações pela separação, mas simultaneamente confortados pela graça divina e conformados em tudo ao divino querer. Advertência à sua esposa. Não te dou instrução particular, esposa minha, porque já percebes com clareza o que fiz. Tudo te digo para tua instrução e por regra de teu agir. Tenhas a peito a glória de meu Pai. Supera generosamente todas as dificuldades para cumprir a sua vontade em todas as coisas.